pessoal, então voltamos agora com a lição de quinta-feira. E a pergunta que a gente faz para vocês é uma pergunta que a gente já falou milhões de vezes, mas ela é muito importante e a lição vai tratar justamente disso. Como esperar a volta de Jesus? Tempo para você. Respondeu? Então, como que a gente tem que esperar a volta de Jesus? A gente tem que se esperar nos preparando. A gente tem que se preparar enquanto há tempo. E a lição ela vai trazer tópicos, ela traz 4 tópicos, 4 dicas, mostrando como que a gente pode se preparar. A primeira, ela traz o seguinte: torne Deus a pessoa mais importante em sua vida. Então a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A gente tem que, de forma resumida, a gente tem que manter comunhão com Deus. A gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que orar, como a gente falou, a gente tem que elevar louvores a Deus. A gente tem que manter comunhão com Deus, antes de tudo, antes de ir para a faculdade, antes de ir para o trabalho, para a escola. Tenha esse momento de comunhão com Deus, estude a Bíblia, leia a lição se você tem, se você não tem, leia algum capítulo da Bíblia, leia a Bíblia, a meditação, ore, ouça uma música. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar do nosso dia. A gente tem que manter comunhão com Deus. Aí sim a gente vai estar se preparando para a volta de Jesus. O segundo tópico é: fique atento aos acontecimentos mundiais. 2019 veio com tudo. Realmente. Já tivemos pelo menos aí 3 tragédias. 5 tragédias. 5 tragédias. 3 vieram muito à mídia, mas teve também um incêndio lá no vestiário do time lá do Rio de Janeiro. Foi. O Bangu. Não sei, mas É o Bangu. E aquela chuva no Rio de Janeiro, que matou 7 pessoas, se não estou enganado. Então tá tendo muita tragédia esse ano. E ano passado já teve mais, e ano retrasado já teve. Foram muitas tragédias. Faz tempo. E infelizmente haverão outras, infelizmente mesmo. E a lição ela fala que quando a gente vê essas tragédias, a gente tem que se perguntar: será que eu estou me preparando para o toque da 7ª trombeta? Será que eu estou preparado para a volta de Jesus? Dá uma lida em Mateus 24, você vai ver os sinais, né, que Jesus fala para o tempo do fim. Então, lógico, a gente fica muito triste com essas tragédias, mas além de ficar triste, a gente tem que entender que a gente está chegando no tempo do fim. E aí, quando a gente vê isso, a gente tem que parar e: será que eu estou preparado para isso? Será que eu estou me preparando adequadamente para o tempo do fim? Para a volta de Jesus? Que a gente use essas situações difíceis para a gente refletir, né? Para a gente refletir e fazer uma análise sobre a gente. Os outros próximos tópicos. Já pegando um gancho desse tópico que o Lucas falou, querendo ou não, isso daí, todos os acontecimentos que teve, traz sofrimento para todo mundo. Todo mundo que vê. Não só quem sofre diretamente, mas quem vê, né? A gente fica chateado. E isso a gente tem que perceber que o sofrimento vai acabar um dia. Não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, luto, choro, não vai ter mais nada. Porque você vai terminar um dia. Sim. Quando Jesus voltar, isso tudo vai terminar. Exato. A gente não vai ficar mal com nada. Sofrimento de uma forma geral, o mal. Todo sofrimento. O mal de uma forma geral. Não vai ter. Não vai mais existir. Aí, o último é: compartilhe sua confiança na direção divina na história. Você já leu a Bíblia? Você já sabe tudo que Deus passou, que Jesus passou, que Ele sofreu na cruz. E você tem falado disso para as outras pessoas? Você tem falado de Deus? O que Ele fez na sua vida. Né? Tudo que Ele já fez por você. E exatamente por isso que ainda não terminou, não acabou. Por isso que Ele ainda não veio. Por isso que Ele não veio, porque ainda tem muita gente que não merece sofrer. É verdade. Que precisa conhecer, precisa entender do jeito que Ele é amor, o que Ele pode fazer por nós. Muitas pessoas ainda precisam tomar a decisão delas. Sim. E Deus está esperando essas pessoas. E Ele confere isso pra gente. A gente tem que mostrar isso para as pessoas, levar isso para as pessoas, contar quem foi Jesus, o que Jesus fez,
né? A gente tem que ser luz, a gente tem que ser filhos da luz. Não tem jeito, a gente tem que levar, às vezes é difícil, traz desafios, mas a gente tem que estar focado em Jesus e viva o seu dia entendendo que Jesus está do seu lado. E isso vai ser uma motivação para você viver de acordo com aquilo que Ele pede. Isso vai ser uma motivação para você dar o exemplo dele para outras pessoas. Então, foca aí nesses 4 tópicos, que a gente possa colocá-los em prática. E aí sim a gente vai estar esperando Jesus voltar de forma adequada, tá? A quinta-feira, a lição de quinta-feira, ela traz 2 perguntas, mas a primeira pergunta aqui é uma pergunta um tanto quanto complexa, que a gente precisa estudar um pouco mais para entender mais dela, porque ela é um pouco complexa. Então, se você conseguiu responder ela de forma integral, conseguiu entender bem, responder bem, deixe nos comentários aí, ajuda a gente, dá uma luz pra gente aí, porque tá meio difícil a gente desenrolar o pensamento aqui. Então, a gente não vai responder ela aqui, tá? Pra não ficar uma coisa pela metade, mas se você entendeu legal, responde aí nos comentários também, que vai ajudar a gente e o pessoal que está assistindo os vídeos, tá? E a segunda pergunta, aí sim, ela traz o seguinte: de acordo com Apocalipse 11, 7 e 13, o que ocorreu com as 2 testemunhas no fim dos 1260 anos proféticos? Assinale a alternativa correta. A alternativa A: elas foram mortas pela besta que surge do abismo, porém ressuscitaram após 3 dias e meio e subiram ao céu. Ou, alternativa B: elas receberam sua recompensa e coroa de glória. Então, se você dá uma lida nesses versículos, você vai ver que as 2 testemunhas, elas foram mortas pela besta, mas elas ressurgiram. E é muito interessante a profecia. Recomendo um livro para vocês, chama Apocalipse, a Batalha Final, que ela trata disso, dessas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento, e mostra no tempo. Esses 1260 dias, na verdade, são 1260 anos, né? E a linguagem profética. Mas o que a gente tem que entender aqui é justamente isso, que as 2 testemunhas, elas foram mortas pela besta, que as caçou e as matou, mas ela ressurgiu, tá? As 2 testemunhas ressurgiram e ressurgiram após 3 dias e meio e subiram ao céu. Beleza? Então, é a lição de quinta. A gente se vê na última lição da semana, lição de sexta-feira.